Olá, educadores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e ao canal Professora Lisier. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são as sacolas viajantes. Você sabe o que é? Você utiliza em sala de aula? Bom, as sacolas viajantes são aquelas sacolas que você arruma toda bonitinha para os seus alunos levarem para casa. E nela você pode colocar uma história, várias histórias, algum personagem para as crianças cuidar, alguma atividade para eles realizarem em casa. E essa sacola promove a união da família e a escola, algo que é tão importante e que muitas vezes falta. A gente sabe que falta e faz falta para as crianças. E é por isso que eu gosto muito de utilizar esse recurso em sala de aula. Eu faço pelo menos 2 sacolas diferentes durante o ano, para que aconteça essa união, para que os pais saibam que a gente está trabalhando em sala de aula e a gente sabe que aquele momento ali eles vão ficar juntos para realizar a atividade, o que a gente está pedindo. E também é uma coisa diferente, as crianças ficam empolgadas, gostam muito, a gente tem um retorno significativo, as fotos são tão lindas, os desenhos, enfim. Todas as sacolas que eu já realizei, eu fiquei muito feliz com o resultado. E é por isso que hoje eu vim aqui mostrar para vocês então quais sacolas eu já realizei, quais projetos de sacola viajante eu já realizei com as minhas turminhas e explicar um pouquinho para que vocês possam se inspirar e fazer também na sala de vocês. Vem comigo! Para começar a sacola literária, eu fiz com a minha turminha de pré de 4 e 5 anos. E como ela funcionou? Cada dia uma criança levava para casa essa sacola e dentro eu mandei a história O Saco, tá? Essa história aqui do Ivan e Marcelo é muito legal, gente. Ela trabalha vários animais, todos em volta do saco, querendo descobrir o que tinha dentro do saco. E como eu trabalhei então? Aqui, quando eles vão descobrir o que tem dentro do saco, eu coloquei esse bilhetinho. Para descobrir o que é que tem dentro do saco, abra o saco que está na sacola. Agora tire uma foto com o livro e com a surpresa. Peça para a mamãe, papai e os familiares me enviarem nas redes sociais. Mas lembre-se, é segredo entre os coleguinhas, combinado? Então a criança vinha aqui dentro procurar o saco. E aí dentro do saco eu coloquei então o que tinha dentro do saco da história, que era o sapo. Então eles tinham que tirar uma foto com o sapo, me mandar e continuar lendo a história, né? Que daí é que aparecia o sapo da história. Então, dentro do saco tinha o sapo e eu coloquei o sapo então dentro da sacola para fazer esse suspense, né? Essa coisa interessante. E eles realmente guardaram o segredo, foi muito legal. E aí aqui dentro eu também mandei um caderninho para eles desenharem o que tinha dentro do saco, desenharem os animais da história, enfim, para eles fazerem algum desenho sobre a história então do saco. E aí no outro dia eles levavam a sacola literária para a escola, só que não podiam contar o que tinha dentro, né? E deu muito certo, eles gostaram. Aí depois que todo mundo levou, a gente fez a revelação, né? O que tinha dentro do saco? Era o sapo. E aí eu trabalhei então a história alguns dias dentro da sala de aula também. Então essa aqui foi a sacola literária e que pode ser realizada com várias outras histórias, né? Essa aqui eu escolhi
pela dinâmica, essa questão do suspense, dos animais, né? Então, sacola literária aí pra você. Outra sacola que eu trouxe é do Urso da Amizade. Essa aqui eu realizei com a minha turminha de 2 e 3 anos. Eu comecei a trabalhar a história dentro de sala de aula, fiz várias atividades. E aí depois comecei a sacola, então as viagens. A gente acabou o projeto em sala de aula, mas a viagem continuou, né? Nessa sacola aqui eu mandei o Urso da Amizade, então. Vocês podem ver que ele tá bem sujinho, bem judiado. E coloquei uma carta explicando sobre a sacola que eles estavam levando para casa, que no outro dia deveria retornar e que o objetivo era eles serem amigos do urso, cuidar do urso, incluir o urso nas atividades e fotografar, mandar as fotos para a prof, então. E no outro dia levar o urso para a escola que outro coleguinha ia levar. Foi muito legal, eles incluíram o urso mesmo nas atividades, teve criança comendo com o urso, passeando, lendo historinha, dormindo. Como eles são pequenos, eles ficavam todos animados, todo dia eles achavam que eles que iam levar de novo. E aí eu tinha que explicar, né, que não, que era outro coleguinha, mas foi muito legal, deu muito certo. Lá no blog eu coloquei um pouquinho sobre o projeto, tem algumas fotos, entrem lá que vocês vão encontrar. Muito legal. Essa história aqui é do Romero Brito, o Urso da Amizade, e eu gostei muito, principalmente pelas cores que chamam a atenção das crianças, né? Então esta aqui foi uma outra sacola viajante que eu realizei. A sacola dos números, essa aqui é uma das minhas favoritas, porque é um tema bem diferente e que deu muito certo. Essa aqui foi com a minha turma de pré, de 4 e 5 anos também. E como essa sacola funcionou? Aqui dentro eu mandei uma carta explicativa, né, da sacola, qual o objetivo, que era eles então realizarem a atividade. Qual era a atividade? Eu mandei as fichas com os números, como vocês podem ver, de 0 a 5 e palitos aqui dentro, onde o objetivo era eles colocarem todas as fichas no chão e colocarem os palitos correspondentes. Tem um espacinho aqui, é como se fosse um envelope, e aí a criança colocava então número 2, 2 palitos, número 3, 3 palitos, do número de 0 ao 5. Aqui eu coloquei uma foto então de como deveria ficar e deu super certo também. Essa aqui é uma sacola apenas com uma atividade, né? Mas deu super certo, as famílias gostaram bastante, aproveitaram e fizeram outras atividades de matemática também, mandaram as fotos, as crianças gostaram bastante. Então essa sacola aqui foi uma forma de revisão, né? Revisar aquilo que a gente está vendo dentro de sala de aula, que são os números e as quantidades, e levar isso para casa para os pais saberem também. Então, a sacola dos números também uma ideia aí para vocês. E podem ser feitas das vogais, dos animais, por exemplo, né? Não precisa necessariamente usar uma história, mas uma atividade assim também é muito legal. E para encerrar, a sacola do Senhor Alfabeto. Essa história maravilhosa. Também usei com minha turminha de pré, de 4 e 5 anos. E muitas profs usam essa história em sala de aula, né? Porque ela é muito interessante para começar a trabalhar então o alfabeto, as letras, vogais, consoantes, enfim. Como ela funcionou? Dentro da sacola eu mandei uma cartinha explicando sobre o Senhor Alfabeto,
que as crianças também deveriam cuidar dele, incluir ele nas atividades e deveriam ler a história em família. Aqui dentro está a história, então, que eu mandei encadernadinha, tudo direitinho, né? Então, eles deveriam ler, cuidar do seu alfabeto e mais um caderno de desenho para eles desenharem como foi o dia com o seu alfabeto, o que eles fizeram, né? E eles deveriam trazer algum presente para o seu alfabeto. Eu não determinei letra nem o que, deixei eles livres para trazerem um presente para o seu alfabeto. E aí o seu alfabeto aqui, que não coube na sacola, obviamente, né? Eles levaram na mão e mandaram as fotos deles também brincando, dormindo com o seu alfabeto, procurando presente, enfim. Foi muito legal também. E enquanto isso, a gente foi trabalhando a história também dentro de sala de aula, fazendo outras atividades, trabalhando as letras, né? Enfim, então era a viagem do seu alfabeto para casa e o projeto dentro de sala de aula. E no último dia, então, depois que todo mundo levou o seu alfabeto para casa, a gente fez um aniversário, fizemos uma decoração, eu levei o bolo, as crianças levaram lanche. E aí foi o momento de entrega dos presentes, cada um entregou o seu presente, a gente abriu para o seu alfabeto ver, fizemos as fotos, então, cada um com o seu alfabeto e seu presente. Foi uma festa muito legal, um momento muito especial. E depois a gente ficou, então, com os presentes que poderiam ser usados com a turma, como, por exemplo, um jogo, um livro. A gente ficou na sala de aula e o que não a gente devolveu, então, para cada família. Mas foi muito legal, deu muito certo. Recomendo aí para todo professor de 4 e 5 anos trabalhar essa história e, se possível, fazer o seu alfabeto para a criançada levar para casa e ter essa experiência. Muito legal mesmo. Então é isso, gente. 4 sugestões de sacolas viajantes para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham anotado as dicas e que se inspirem para quando a gente voltar para a sala de aula, tudo estiver normalizado, que você possa realizar alguma dessas sacolas com seus alunos. Tem muitas histórias que a gente pode usar, muitos personagens que podemos se inspirar. É só a gente colocar a nossa cabeça para funcionar, juntar uma ideia aqui, uma ali e usar a criatividade, certo? Deixe seu like, deixe seu comentário, conte aí o que você achou do vídeo, qual sacola você mais gostou, se você já trabalhou alguma dessa história, enfim. Comente que eu vou te responder. Não esqueça de compartilhar o vídeo e o canal com outros professores. Estou aqui buscando sempre ajudar, trazer ideias, sugestões para que a gente tenha uma troca bem bacana. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima semana. Fique com Deus. Beijo no coração. Tchauzinho!